boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um Falando de Tudo com Lincoln Lira, aqui pelo Link Hourview e pela TV Link, pela Link TV, direto para você. Aí, chegou. Aí, cara, o pessoal tá chegando direto aí. Na verdade, o que acontece? Oi, Vânia. Oi, Mônica. Que eu falo com a galera da nova geração, né? Uhum. Esses caras, assim, aí quando você pega o ritmo, você entra na mesma linha, que é o seguinte. Parece fácil, mas não é. Ah, não, lógico que não. Bem-vindo, Elizabeth, também tá com a gente. Isso não é fácil, faz assim, assim, assim. Não, não é. Não, pra eles tudo é fácil. Eles nasceram nisso, né, cara? Mas... Eles nasceram com isso. Não, mas eu falo sobre um outro aspecto, hoje. Eu falo sobre o aspecto, por exemplo, do didatismo. E a gente, às vezes, acaba entrando nessa pilha. Que é uma forma da gente falar, é fácil, sem dar um encaminhamento do passo a passo, entendeu? Nós estamos transmitindo pela primeira vez aqui o Falando de Tudo, simultaneamente pelo Instagram, aqui para você que está me olhando pelo Instagram, e também para você que está me vendo aqui pelo Facebook, eu e Lincoln Lira em dose dupla. É uma dupla em dose dupla, hein? É violento. Muito legal. E aí, por aqui pelo Facebook, a gente vai abrindo aqui ao vivo para todo mundo. Já estamos entrando ao vivo agora em 3, 2, 1... e estamos também ao vivo pelo Facebook. Muito bem. Lincoln, começamos agora o nosso Falando de Tudo com duas notas bastante tristes, né? Porque eu quero falar direto logo disso agora, para a gente poder deixar as coisas melhores para depois. Perdemos hoje um ícone da música nacional, né, da música brasileira, o Renato, que era fundador e líder do mais antigo grupo ainda em atividade, que é o Renato e seus Blue Caps. Dancei muito. Não é do meu tempo, mas assim... É do meu. Não é do meu tempo, mas eu sofri a influência, por exemplo, do irmão dele, do baixista, do Paulo César Barros, que é muito meu amigo, né? Que é um baixista muito influente na música popular brasileira. Talvez ele seja o baixista que mais gravou em estúdio registros, né? Ele foi baixista do Tim Maia, baixista do Roberto Carlos, gravou todos os discos do Raul Seixas, gravou muita coisa da Rita Lee, gravou inclusive lá fora. Eu acho que ele tem faixa com o Luther Vandross, o irmão, né? O Paulo César, que é o único vivo da família. Hoje eu vi um recado dele no Face. Ele é o único que restou da família, colocou com muita tristeza o falecimento do irmão, que era o líder do Renato e seus Blue Caps, mas é uma família de grandes músicos, porque também é da família, você vai lembrar o Ed Wilson. Sim. Também era irmão, entendeu? Então são... Inclusive, Ed Wilson andou pelas igrejas evangélicas, se não me engano, um tempo. Foi? Fundador da Line Records, entendeu? Eu lembro disso. Então o Renato era o líder do Renato e seus Blue Caps, né? Que é uma banda emblemática do Iê, Iê, Iê ali, daquele tempo do Roberto, como é que chama? Tempo da Jovem Guarda, que tem uma influência muito grande sobre toda a musicalidade brasileira, né? Eles são os precursores, por exemplo, do rock and roll, né? Tudo hoje que a gente tem de influência de rock and roll e da música da MPB, tem um pouco de Renato e seus Blue Caps, tem um pouco dessa família. Muito. Eu lembro que Renato e seus Blue Caps cantavam e tocavam em toda inauguração do supermercado e festa de 15 anos, era inevitável. Uma coisa, e era uma coisa meio Beatles Brasil, né? Beatles Brasil. Beatles no Brasil. E assim, é uma grande perda, né? Uma grande perda. É uma perda muito grande para a música. Uma outra perda extremamente jovem, né? Muito antecipada, foi a morte do Rodrigo Rodrigues, repórter e apresentador de esportes da Globo. Eu acompanhava ele há algum tempo em outras emissoras, foi uma tristeza vê-lo
Eu também, passasse. eu conheço ele antes da Globo, né? Eu me lembro dele na ESPN e era um cara, assim, diferenciado. Ele é um cara fora da caixa, né? Dos padrões de Sempre apresentadores achei. e comentaristas de resenha da Rede Globo. O padrão Globo de resenha, para mim, é muito ruim, muito ruim. E ele era um cara fora da caixa. Eu Também até acho. me surpreendi quando ele foi contratado pelo Sistema Globo, nessa renovação da Globo, que ela padronizou todos os canais fechados e os abertos com a mesma equipe, né? Houve essa unificação. Unificação, E aí, e na sequência ele chegou. E eu achei muito interessante, porque ele era um dos caras realmente que eu gostava. Não é que eu gostava, vamos dizer assim, dele como comentarista, Aham. mas eu gostava dele pelo formato, porque ele é um formato fora da caixa. Descontraído, né? Tranquilo. Muito bem humorado, e ele tem uma pitada de humor assim que é peculiar de repórteres que têm uma Também mente um acho pouquinho bastante mais interessante. aberta, mais aberta, e uns caras que fazem a leitura do futebol além do futebol, que eu acho também Sim. muito interessante, que isso é muito difícil no meio esportivo. Além disso, eu era músico, então eu me identificava com ele, porque ele sempre fazia comentários musicais e muito relevantes, assim, porque ele é um cara antenado musicalmente, ele tinha uma banda, né? E eu É. via ele dando Ele foi no canja. Faustão, inclusive. Ele E foi eu no via Faustão. sempre ele dando canja nos programas da Sport TV. Aí, de vez em quando, ele fazia um comentário, fazia uma homenagem. E realmente, assim, era um cara diferenciado, assim. E hoje, quando eu soube da notícia, na hora do almoço, eu fiquei muito assustado, porque é um cara Também. jovem, Precoce, né? Muito precoce. Você perda acho que precoce ele, demais. 45 anos, algo assim, né? É. Agora, foi especificamente Covid, pelo que eu vi, foi, Parece né? que ele foi internado por uma coisa, acabou pegando a Covid e agravou-se, né? Eu não sei os detalhes exatamente, porque eu estava assistindo de longe e, ao mesmo tempo, lamentando, a gente vai falando junto com o repórter, a gente acaba perdendo, né? Mania de velho, vai falando junto com o repórter. E aí eu perdi esses detalhes. Mas o que me chocou foi a precocidade da perda. O menino que estava com a carreira maravilhosa pela frente, é triste. Mas a gente pede que Deus console e conforte o coração dos familiares, tanto do Renato e seus Bluecaps, do Renato Barros, e também para a família do Rodrigo Rodrigues, família e amigos. Bom, deixando as notas tristes de lado, eu quero dizer que é com uma alegria maravilhosamente grande, né, imensamente grande, quero falar para vocês do Insta e para vocês do Face também, que a partir de ontem inaugurei no portal do Link Hour View um novo colunista. Aí, Lincoln Lira, de colunista no nosso portal. E aí, tá gostando? Não, é bacana contribuir, né, Jansen? A gente sempre faz essa dobradinha e eu confio muito no teu trabalho, naquilo que você tem como portal de notícias, e a gente, aqui pelo Falando de Tudo, a gente vai sempre convergindo em muita coisa, se entendendo. Às vezes existem diferenças, mas esse nosso compromisso com a sinceridade, com a verdade, com a transparência, eu me sinto muito à vontade em escrever para a coluna e ter uma voz, né? Ter um lugar onde reverbera a nossa voz é sempre muito legal. E contigo, bacana pra caramba, né? Porque te agradeço, estou muito feliz com a tua chegada. Existem lugares dos quais a gente tem muita preocupação, né? Porque de tudo que a gente sempre fala, né? A gente sempre fica com muito medo, assim, de ser cerceado, de ser enquadrado, de ser engessado. E tolhido, E contigo é sempre muito. A gente fica muito à vontade, né? Então, obrigado. É uma alegria, é uma satisfação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Além do Link Hour View, mas eu vou falar depois sobre a outra coisa nova, deixa eu primeiro esclarecer o pessoal que está nos assistindo, tanto no Face quanto no Instagram, que o Link Hour View não é necessariamente um portal de notícia, mas é um portal de opinião sobre a notícia, que é o mais importante para quem nos acompanha, né? A notícia, graças a Deus, nós temos uma quantidade enorme de mídias que podem trazer a notícia, com uma pitada de comentário daqui e ali, mas a notícia está aí, não vai variar muito, não vai fazer muita diferença de um canal para o outro, de uma emissora para outra, de uma mídia para outra. Ele é muito próximo, como notícia, né? Vale destacar. Agora, a visão da notícia que é a diferença. Sim, vale destacar que essa questão do fato
do registro do fato é algo que a tecnologia e o mundo moderno nos deixou muito tranquilos, porque todo mundo hoje detém um celular e todo mundo hoje consegue captar notícia, né? Então, antigamente, a gente dependia dos grandes canais de televisão, dos grandes portais de notícias, no sentido de ter pessoas em campo para que registrassem através das câmeras e de uma estrutura essas notícias pelas quais a gente depois as ouvia. É verdade. O que a gente vem percebendo no mundo moderno hoje é que essas notícias, às vezes, através da internet, a gente percebe que elas são captadas por qualquer pessoa. Então, na verdade, todos os canais, eles começam a ter acesso a todo mundo. Então, a notícia passou a ser um pouco, assim, não é que é irrelevante, mas a notícia passou a ser um adereço. O mais importante é o olhar sobre a notícia. Sim. Porque aí que vem o problema da polarização, aí que vem o problema do tendenciamento da notícia, aí que vem o problema de uma miopia sobre a notícia. Mas a notícia, você hoje abre a internet, você, por exemplo, tem algo que você vê no noticiário, você vê uma imagem aqui de um vídeo de alguém que estava lá em loco, melhor do que no noticiário. Às vezes um morador da localidade... Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia da Praça Seca, que tinha um tiroteio aqui no Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Eu recebi uma imagem ontem melhor do que a notícia que eu vi na televisão. Por quê? Porque tinha um vizinho lá que estava filmando e o cara jogou na rede de Zap. Quer dizer, a notícia é como você falou, hoje a gente tem milhares de possibilidades de chegar na notícia. Agora, o grande detalhe, a grande diferença é qual o comentário sobre a notícia? De que olhar maneira eu tenho sobre a notícia? Que olhar? Que nível de interesse eu estou defendendo para contar a notícia daquele jeito? Aí é que faz a diferença. A quem interessa. A quem interessa, exatamente. A gente fala assim, a quem interessa, né? A quem interessa, Muito bem. Agora, uma outra coisa bacana é que o Lincoln também está assinando a playlist da Rádio Link. A partir de agora, o Lincoln, que é músico, né? É ele que está fazendo a seleção de toda a playlist da Rádio Link. Então, para vocês que vão ouvir a Rádio Link, em muito breve ela está no ar com potência total, potência máxima. É esse mocinho aí que está preparando todo o playlist de música para a gente ouvir. Uma rádio que você nunca ouviu igual, hein? Para você que está nos acompanhando aí, vai conhecer qualidade uma de primeira. rádio... Qualidade de primeira. Um conceito diferenciado. Você nunca ouviu nada igual, vocês vão gostar do que vocês vão ver na Rádio Link. Muito bem, vamos trazer os nossos assuntos de hoje. A gente tem pouquinha coisa para dizer, né? Para falar. Vamos começar pelo Fundeb, que teve na semana passada a sua aprovação no Congresso, né? O Fundo de Financiamento, Fundo de Custeio do Ensino Básico, né? Da Educação Básica. Que estava uma celeuma, ia ser votado, não ia votar, o governo ia aceitar, o governo queria pular um ano, o Congresso queria botar mais ano, eu queria botar menos percentual, mais percentual. No final das contas, o percentual de participação da União ficou maior do que o governo gostaria, né? Por um ano a mais do que o governo também gostaria, que pelo governo deixaria o ano de 2021 do lado de fora para começar em 2022. Mas no cômputo geral parece que todo mundo saiu feliz e todo mundo saiu bastante satisfeito com o que foi votado. Na sua coluna de estreia ontem, você já começou dizendo que arrumar dinheiro é muito fácil. Você quer saber como vai aplicar esse dinheiro. Inclusive esclarece a sua colocação. Inclusive eu coloquei num post hoje falando exatamente sobre isso, botando uma foto provocativa do novo ministro, né? E aí provocando esse tipo de pensamento. Assim, arrumar o dinheiro é fácil, claro que é uma maneira provocativa de você conduzir esse assunto. Não é tão fácil. Mas o que significa é que o Brasil, a gente é um país rico, né? Nós estamos entre as 10 potências econômicas do mundo, né? Então, o nosso PIB é muito grandioso. Ele muito tem forte. Muito forte. Existem muitos países no planeta, países europeus, países das Américas, e nós estamos entre os 10, está aí entre o 8º ou 7º maior potência econômica do mundo. Então, recursos há. Agora, a partir da compreensão desses recursos estarem atrelados à educação, a gente acha que já ganhou o game. E aí que começa o problema. Porque é muito fácil esse discurso, no sentido de que nós temos que aplicar dinheiro na educação
para transformar o Brasil e para conduzir o Brasil a uma sociedade desenvolvida. Beleza, o discurso é maneiro, mas só que dinheiro na educação não vira essa transformação. Por quê? Porque um dos problemas que a gente tem é que, na verdade, esse dinheiro, muitas vezes, ele é aplicado em tijolo, em construção. Então, é muito fácil, às vezes, você ver, construímos não sei quantas universidades, como alguns já falaram no passado. Ou eu já ouvi aqui por aqui, já construímos não sei quantas creches, não sei quantas escolas. Só que esse numerário, ele não significa pessoas sendo educadas, pessoas Exatamente. sendo devidamente formadas ou devidamente desenvolvidas culturalmente. Não significa. Porque... Desde o corpo docente ao corpo discente. Exatamente, desde o corpo docente ao corpo discente. E aí eu fico com o corpo docente, começando a fala, né? Porque, na verdade, a escola ela tem que significar um corpo que vai ali dentro, vivo, que são os professores, né? Os profissionais que estão na sala de aula. Aí vem uma série de problemas. O primeiro deles é que 1/3 das pessoas que estão envolvidas com educação, principalmente ensino público, que tem a ver com esses recursos que vêm da União, né? 1/3 dessas pessoas é que estão na sala de aula. 2/3 não estão na sala de aula. 1/3 é impressionante. Assustador. É impressionante. Assustador. 1/3 não está nem trabalhando. Tá de licença. Pelo menos não na educação diretamente, né? Acho que no Face você caiu aqui para mim. Caiu porque a conexão derrubou, mas tá tudo certo. Um terço está deslocado ou está de licença. E 1/3 está na retaguarda. Então está envolvido com a burocracia. Então apenas 1/3 está exatamente na sala de aula. E isso é um grave problema. Porque por mais que a retaguarda seja importante no desenvolvimento e que haja misericórdia e compreensão daqueles que estão afastados, independente disso, é você entender que esse recurso ele só chega 1/3. Porque 2/3, cara, não vão estar efetivamente na sala de aula. Aí você fala, Lincoln, mas então você está dizendo que não tem que ter gente na administrativa? Não, você está falando com o contador e com o educador. Peraí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, 1/3 na sala de aula não é o mesmo terço para a administração. Claro que não. Vai ensinar o macaco a comer banana? Entendeu? Então, é o que o Ramon está dizendo. Claro que vamos cuidar da retaguarda, né, Ramon? E está certo a colocação dele. Claro, que a gente vai cuidar da retaguarda. Mas o gasto para a educação, no sentido da realização da educação, para em 1/3 do contingente que está, teoricamente, destinado para a educação. Não, e a matemática começa equivocada, hipócrita, quando vem a defesa do 1/3 que está na retaguarda, que para um contador e um controller como eu, sabe que quando você tem 1/3 na sala de aula, você não precisa de 1/3 na administração, senão tem algum problema de gestão, entendeu? É como se você falasse assim, um time joga 10 na linha e tem que ter 10 técnicos, pô. É tipo não assim, dá. Não dá, pô. 10 técnicos na comissão técnica. Um massagista para cada jogador. Exatamente. Aí que tá o problema. Não, e o problema é que o time tem 11 jogadores e outro time emprestado. E aí você não tem nem banco de reserva. Quer dizer, o outro problema são essas pessoas que existem licenças, ok. As pessoas ficam doentes e a educação é muito difícil. Mas existem Você tem que ter um banco de reservas, lógico. Isso, você tem exatamente. Uma reserva técnica de pessoal, não tem dúvida, né? Mas agora está falando do que é efetivamente direcionado para o efeito educação, que infelizmente não acontece. Não acontece. Porque fica parado. Você está gastando para 100 pessoas, está gastando, na verdade, para 30. E o outro problema não tá ali. E o outro problema é essa coisa que a construção ela dá muita margem a questões problemáticas de propina e corrupção, né? As obras no Brasil, elas dão margem para essas coisas, quando, na verdade, a gente deve focar na questão da mão de obra, dos profissionais, das pessoas envolvidas. E quando eu me envolvo com educação, quando eu paro para pensar sobre isso, uma coisa que me incomoda muito também é esse lance de não pensar a questão vocacional. Sim. Então, por exemplo, eu lido com muitos professores que você percebe que eles não estão ali por opção. Então, isso é um outro problema. Então, o recurso chega, mas ele não vai para a ponta para o aluno, porque o professor ele não é vocacionado. Então, isso é um outro problema que nunca é discutido, mas que precisa ser discutido. Porque o resultado final, ele sempre
ele não chega à expectativa que nós temos. É como um pastor profissional que não é vocacionado espiritualmente, que a pessoa fala, poxa, a igreja não avança. A igreja não avança porque muitas vezes o pastor não é vocacionado. O professor é uma profissão assim. Aí você pode falar, pô, Lincoln, você está sendo muito romântico. Não estou sendo romântico, não. Eu estou sendo efetivo no sentido até cartesiano e racional, que esse é um dos motivos pelos quais você não vê resultado na educação. Porque dinheiro é investido muito dinheiro em educação. Outro equívoco do discurso. É investido muito dinheiro no Brasil em educação, só que não há resultado. E o que a gente está aprofundando a conversa é por que não há esses resultados. Então eu estou aqui... Por que eles não acontecem? Exatamente, eu estou dissecando o problema da educação no sentido orçamento, dinheiro, educação, resultado. Por isso que não há resultado. Porque quando você vai nas escolas e você percebe a sala de aula e vê como eu faço, você se depara com essa realidade. Você se depara com diretores de escola que não têm vocação pedagógica. Então, quando a pessoa não tem vocação pedagógica, o resultado acadêmico é pífio. É pífio. O Leonardo está dizendo exatamente isso. O vocacionado no Brasil não é valorizado. O Leonardo está dizendo isso aí. Ó. Exatamente, exatamente. E aí você vê alguns resultados pífios, assim, e a gente sempre, como se fosse um carrossel, né? A gente fica girando no mesmo lugar, né? Que os resultados do Brasil são coisas assim, meio que absurdamente ruins. A gente fica até com medo quando chega a época da medição, né? Porque a gente já sabe que vem bomba, vai ser uma coisa triste. As últimas nós ficamos na rabeta dos resultados, do 85º, do 36º, de um número, de uma classificação que vai até 100. Quer dizer, nós estamos falando da 10ª economia. E se alguém... Olha só, olha a incongruência. 10ª economia e 80º em algum lugar na educação. Exatamente. E se alguém perguntar assim, Nico, mas Nico, como é que você descobriu, você fala essas coisas? Muito simples, não é só porque eu sou educador, não. Porque eu fiz alguns cursos de imersão como educador, e esses cursos eu fiz numa localidade que é o estado número 1 do Brasil. Número 1, que é o Ceará. Então, é só ver o modelo do Ceará e eu aprendi que lá as mudanças são exatamente nos vetores que eu estou comentando aqui. Então, é no vetor. 1/3 não pode estar na sala de aula, tem que ser mais do que 1/3. No mínimo, a metade tem que estar na sala de aula. E segundo, tem que ser um trabalho muito efetivo de recursos humanos, no sentido de ver os vocacionados para obter esses resultados. Se na educação, você pode botar o dinheiro que for. É igual o problema da segurança. Sabia que a segurança, não falta dinheiro para a segurança? Você não vê ninguém falar sobre isso. Não falta dinheiro para a segurança. O problema da segurança no Brasil não é dinheiro. Não é dinheiro, não é dinheiro. Os caras acham, tem que botar efetivo na rua, tem que comprar carro, tem que comprar arma. Não, o problema não é esse, não. O problema não é esse, não. Vai ver os números. O dinheiro que é aplicado à segurança é um negócio monstro, é sem limite. Só que comparando com outros países, é uma exorbitante. Não, negócio gigante. Só que, tipo assim, o problema não é esse. Então, a educação, o problema não é dinheiro. Dinheiro, claro. O dinheiro move montanha, né, meu irmão? O dinheiro move a mola mestra do negócio, a engrenagem. Então, ele é importante. Mas não é só dinheiro que transforma, não. Com certeza não. Com certeza não. Muito bem. Seguindo Fundeb também, você está querendo falar mais alguma coisa de Fundeb? Não, tranquilo. Vamos observar no que é que vai ser utilizado. É bom ratificar, inclusive, para o pessoal que está nos acompanhando, que o ensino fundamental, a educação básica, é responsabilidade de municípios. Muito importante a gente lembrar isso, né? É responsabilidade municipal. Claro que em determinados lugares o governo federal entra com apoio, o governo do estado também, da região também entra com apoio, mas o desenvolvimento, a execução, a chegada no lugar onde precisa existir um núcleo de ensino é responsabilidade municipal. Então, inclusive o Brasil, existe uma grande quantidade de municípios que não existem escolas privadas. Isso é uma realidade de dúvida na metrópole, porque existem muitos municípios no Brasil que a única forma de ensino básico é o ensino institucional, no sentido do governo, no sentido público, né? Municípios pequenos, Brasil tem mais de 5 mil municípios, 9 mil municípios, então muitos municípios eles não têm capacidade de ter uma escola privada, são todas públicas, então é o governo que faz com que haja ensino para essas pessoas, né?
Mas que é uma responsabilidade constitucional do município, ele Sim. que deve promover, né? Mesmo Sim. que haja apoio de outras instâncias governamentais. Muito bem, um outro assunto que a gente falou, que também foi tratado por você hoje na coluna do Link Hour Review. Aliás, quem quiser ler a coluna do Lincoln todos os dias no Link Hour Review, @Link Hour Review no Facebook. Você querendo acompanhar o Lincoln, é só entrar. Facebook, @Link Hour Review, está lá a coluninha dele, mais ou menos por volta das 10 horas, está a tua coluna lá, né, o Lincoln? Sim. Mais ou menos nesse horário, né? Muito bem. Continuando então, um assunto que você trouxe hoje, é que hoje foi o dia do agricultor, 28 de julho, dia do agricultor, e a gente logo imagina, né? A agricultura é um dia que para os cariocas, em tese, não tem nada que fazer de muita comemoração, porque nós não temos grandes produções agrícolas aqui no nosso município. Para o Brasil é muito importante, né? Porque o Brasil continua sendo... Aí a gente passa de um dos 10 para um dos primeiros do mundo. Dos primeiros do mundo, é verdade. Do mundo, O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. O Brasil tem na sua faixa agrária a grande parcela da contribuição favorável da balança comercial. Né? Então, é verdade. Aquilo que a gente consegue economicamente nesse PIB, que está entre os 10 do mundo, uma grande responsabilidade são as nossas exportações na área da agricultura. Então, o Brasil é um país agrícola e um país extremamente moderno também, que existem outros países do mundo que são muito agrícolas, mas a China, ela ainda vem se desenvolvendo, ela não é tão moderna como o Brasil, apesar de ter grandes áreas sendo cultivadas na China. O Brasil tem grandes áreas, mas que são extremamente produtivas. O Brasil, e o Brasil ele não cultiva, ele não chega a 20% das terras cultiváveis, só para vocês terem uma ideia. Então, de todo o território nacional, não chega a 20% que são cultivados. Mesmo Mas assim, é um dos melhores coeficientes do mundo, exatamente, de uso da terra. Então, esses nossos 20% são extremamente bem cultivados e nós somos uma das maiores potências do mundo de produção agrícola. No entanto, o Rio de Janeiro, ele perdeu um pouco essa vocação, né? Como a gente lembrou, o Rio de Janeiro já foi um grande produtor de café. Né? Não, o Ramon está dizendo que a agricultura no Carioca é só o Bezerra da Silva. O município ele já teve na Tijuca uma grande região de produção de café, né? Já foi um grande produtor de café. A Fazenda do Tijuco era toda a floresta da Tijuca de hoje, né? E ela foi reflorestada, hoje é a maior floresta urbana do mundo, né? E toda reflorestada por Pedro II. Por Pedro II, exatamente. Mas a gente precisa valorizar isso aqui, porque também a questão da agricultura, Jean, assim, se você for ver alguns países importantes do mundo, como os Estados Unidos, assim, alguns países da Europa, tem essa coisa da agricultura doméstica, né? Aqui em casa é uma coisa bem, bem pequena, assim, mas é bom a gente destacar esse tipo de conceito, porque é uma realidade que a gente precisa repensar. Algumas coisas, por exemplo, a gente cultiva aqui numa varanda muito pequena, de mais ou menos 2 metros por 1, entendeu? 2 por 1 é a nossa varandinha aqui. E aqui a minha esposa aqui tem rúcula, tem hortelã, tem aquele negócio que bota com a batata, que é cheiroso pra caramba. Coentro? Não, tem coentro também, mas... Salsinha, cebolinha? Não, salsinha e cebolinha. Você tá falando de... Ah, meu Deus, faz uma batata cozida. Não, faz uma batata cozida. Tem um cheiro violento. Mas então é legal esse tipo de incentivo, né? Porque aqui a gente poderia ter... Eu fui no Japão, né? Manjericão, Ramon tá dizendo aí. Manjericão tem também. Bom pra caramba o meu manjericão. E o manjericão é bom pra cultivar assim, porque ele é muito fácil. Agora ela começou um negócio da rúcula, uma rúcula baby, uma rúcula pequena, que também botou um vaso ali, e hoje mesmo a gente comeu salada de rúcula nossa. Olha, então, Michele, você está convidada a me convidar para jantar na sua casa. Então a gente tem rúcula, a gente tem manjericão, a gente tem hortelã, a gente tem... Já teve salsinha é um pouco mais difícil. A gente tem esse outro que eu me esqueci o nome agora. É bom quando você bota uma batata e você bota sal grosso e bota o lance. Eu esqueci o nome. E dá um cheiro bonito pra caramba. E é isso. Eu vou começar com você qualquer dia desse, então, um programa de culinária.
De culinária, eu manjo só um pouquinho só. Mas se você está legal. falando desse cultivo na varanda de casa, pequenos cultivos, a hortinha em casa e tal, mas isso são usos de subsistência ou de consumo próprio, não é nada de escala que se torne ou que traga um perfil de vocação econômica, né? Não é a sua vocação econômica, por exemplo. Olha, a Elizabeth matou a charada, é o alecrim. Alecrim, isso aí, é o alecrim. Elizabeth, obrigado, Elizabeth, matou a pau aí agora. Alecrim dourado. É o alecrim. Mas não é uma escala de vocação econômica. Quando a gente compara o Rio de Janeiro da época do Dom Pedro, que tinha uma proeminência agrícola na região, e hoje não tem mais, a gente nos faz lembrar, e você traz isso na tua coluna, de que o Rio de Janeiro mudou a sua vocação agrícola e que passou durante um bom tempo na região de São Cristóvão, para quem não conhece a história, na região de São Cristóvão era a região industrial do Brasil. Sim. São Cristóvão era a região industrial do Brasil. Tudo era feito ali, era muito forte. A Avenida Brasil, naquele pedacinho inicial dela, ainda até Bom Sucesso, ainda chamada Estrada das Bandeiras e tudo mais. Saindo dessa coisa agrícola, a gente também, Jansen, tinha uma vocação também na indústria naval. Essa coisa que a Petrobras herdou da tecnologia em alto mar, da prospecção de petróleo, ela é muito fruto do embrião da indústria naval que havia aqui. Exatamente. Então aqui você tinha aquela Verome, aí tinha aquela outra Estaleiro Mauá, Estaleiro mais Mauá, conhecido no mundo, inclusive. E isso era uma vocação importante no sentido de emprego. Escavagima, no sentido de emprego, no sentido de desenvolvimento, né? Fomento da indústria, que é uma grande lacuna do Brasil. Né? Quando a gente fala sobre isso, sobre educação, ensino profissionalizante, ensino técnico, um dos problemas do Brasil, dessa industrialização, porque é muito interessante você ser potência agrícola, mas quando você não é potência industrial, você cria um hiato, porque o valor agregado agrícola ele é baixo. Você começa a fomentar a sua economia, a sua macroeconomia, quando você agrega valor na industrialização. Então, e indústria de valores, de produtos de alta tecnologia também. Porque senão você fica só na indústria extrativista de produtos de commodity que também não vão gerar nenhum tipo de riqueza sustentável para uma população tão grande como a nossa. Né? Não, é exatamente isso que eu estou falando. Então, por exemplo, nós somos um dos maiores produtores de ferro, né, da siderurgia. Então a gente tem a siderurgia. Mas a forma que a gente exporta a siderurgia, por exemplo, para o Japão, esse aço, ele lá é transformado. Porque aqui era transformado em navio e agora não é mais. Então o valor do aço, ele só tem o valor de commodity, que é um valor menor, e ele agrega valor nos outros países, quando poderiam ser agregado valor aqui. E aí, para que o pessoal entenda, não só vai agregar valor em outros países, como vai contratar mão de obra mais cara em outros países. Exatamente. Então, o cara que trabalha com aço no Japão ganha 8, 9, 10 vezes mais do que o cara que trabalha com aço no Brasil. Porque o do Brasil ele extrai, do Japão ele transforma o aço em produto acabado, produto de valor agregado alto. Então a gente precisa reter ou trazer essa potência industrial para cá, para que a gente tenha uma população enriquecida pelo aumento do valor agregado de quem trabalha com esses produtos. Né? Isso historicamente isso já aconteceu, né? Países, por exemplo, como a Coreia do Sul, é um exemplo muito similar ao do Brasil, um país bem menor, uma população menor, mas que sofria esse tipo de problema. Aí, de algum tempo para cá, começou a investir na educação, mas com esse foco. Não adianta ficar formando essa discussão que a gente já conversou por aqui, podemos voltar no assunto outro dia, de formar gente com diploma de ensino superior, que não adianta, que não faz fomento de economia para a industrialização de uma nação. Não adianta. Então, a Coreia foi e fez uma planificação disso. Não, vamos investir aonde? Não, a gente vai fabricar carro. Já repararam quantos carros coreanos tem aqui no Brasil? Quantas indústrias invadiram aqui? Você tem a Kia, você tem a Hyundai. Essas indústrias, por exemplo, são indústrias desse tempo que eu estou falando. Essas indústrias não têm celular, computador. Uma Samsung da vida, exatamente. Então, lá eles investiram nesse tipo de educação
que é a educação de ensino médio, para que o país se industrializasse, fomentasse a economia, valor agregado sobre produto, e hoje são uma grande potência, só que eles não têm o que a gente tem, que são as riquezas naturais, que é a grande produção de água, agrícola e tudo mais. É isso que o Brasil precisa para avançar tecnologicamente e no sentido de desenvolvimento. E eu vou te falar então de uma outra coisa que a Coreia também está começando a fazer escola e ensinando para a gente, que é uma das vocações do Rio de Janeiro, vocações econômicas do Rio de Janeiro, que é a cultura. Ontem passou um outro filme coreano na TV, eu já tinha visto alguns no mês passado, e eles ganharam um Oscar com o Parasita. Né? A primeira vez que o Oscar foi dado a um filme não americano. A indústria da cultura, a indústria cinematográfica coreana está dando um salto absurdo. Sim, salto absurdo. Numa região que nunca se falou, nunca se imaginou. Não, e tem o lance... E nós temos toda a vocação do mundo e não realizamos. Você conhece a história do K-pop? O lance do K-pop? Não. A música coreana popular, ela está difundida no mundo todo. Porque o governo banca a música daqueles grupos que são boys bands, que eles chamam de K-pop. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, existem grandes fã-clubes que eles representam mais fãs que, por exemplo, uma Anitta da vida, que o funk brasileiro. Tudo investimento do governo coreano em cultura. Quer dizer, o Brasil não consegue aprender os negócios impressionantes. Mas eu queria destacar aqui um comentário da Daniele. Ela falou, verdade, não adianta ter diploma e não ter mercado de trabalho para quem acabou de se formar. Exatamente. É verdade. Exatamente. Você fica tecnicamente formado, tecnicamente com terceiro grau e desempregado. Total. Nível superior, né? Na minha época que se chamava terceiro grau. Nível superior e fica desempregado, não adianta nada. E aí não gera riqueza, não tem trabalho, você não se emprega, não leva dinheiro para casa, seus filhos não melhoram, enfim, a vida vai entrando nessa barafunda sem fim. O que eu quero dizer mas é o seguinte, isso tem muito a ver com uma quebra de paradigma dentro de alguns setores, de um setor ideológico da nossa educação que está engessado, que ele está aparelhado, engessado no passado. Então, por exemplo, a gente conversava essa semana. Você pega uma profissão, por exemplo, analista de redes sociais. Alguém já viu uma escola tradicional ou do governo ter esse tipo de curso? Não tem. E é uma profissão moderna, uma profissão que qualquer empresa vai ter uma pessoa trabalhando com redes sociais, mas a indústria acadêmica, quando eu falo indústria entre aspas, a educação formal. E tradicional que a gente conhece, não consegue ter uma dinâmica de entender a modernidade das profissões e mudar as suas diplomações. E nem ler a necessidade da economia e da sociedade. Tem. Exatamente. Esse é o problema. Esse é o exato problema. Entendeu? Eles não conseguem ler. Não conseguem. E hoje a nossa vocação no Rio de Janeiro, já que não temos mais indústria e não temos agricultura, precisaríamos fomentar as duas coisas que continuam nossas, né? Que é o Rio de Janeiro continuar lindo, como você bem escreveu hoje no texto, o Rio de Janeiro continua lindo, mas que precisa de ser ajudado, porque uma andorinha só não faz verão, nem no Rio 40 graus, como você colocou. Ou seja, se nós não pararmos para realizar esse processo, se nós não pararmos para fomentar a indústria da arte e da cultura e o turismo, nós vamos ficar a ver navios que não fabricam mais aqui. Que a própria Embraer agora ela foi vendida, né? O controle acionário. O Hugo está dizendo assim, exatamente, é mudar a metodologia e tentar explicar o novo com exemplos arcaicos. É isso aí. E tem muito corporativismo na educação também. Eu estava vendo muito. Eu estava vendo um lance de um corpo de análise, por exemplo, de mestrado, doutorado, que meu filho está fazendo mestrado na Universidade do Porto. Então ele estava me colocando algumas demandas das dificuldades aqui. Um corporativismo, Jansen, que você não tem noção, cara. Como é que os caras criam uma dificuldade, que só eles entendem aquela linguagem,
uma coisa totalmente deslocada da realidade moderna, nada integrada à Fazendo um tecnologia. petit comitézinho, né? Bicho, um negócio assim que você lê aquele negócio e você fala, cara, isso vai servir para quê? Para o fomento da economia da onde? Para aplicar em qual lugar? Sabe aquele negócio que é um fim em si próprio, que não chega a lugar nenhum, de uma linguagem que, cara, você, sabe, você vê aquele negócio erudito, aquele negócio Uma arcaico. conversa improdutiva. Cara, é total, sabe? Total. E os caras se achando, sabe? E aquele jeito snob de escrever, de teses, de mestrado, que não servem pra nada. Absoluto. Não, é digno de ironia. Você lê, você vê. Eu entendo o que você está falando ironia, e acho que. assim. Eu entendo o que você está falando e entendo principalmente também a sua indignação nesse aspecto. Só para deixar claro para o pessoal não achar que a gente é completamente avesso ao desenvolvimento igualitário para todas as disciplinas, né? Nós somos, tanto eu quanto você, muito ligados a um aspecto multidisciplinar do desenvolvimento econômico e social. Sim. Mas o que está se dizendo, não que a gente viva num pragmatismo de resultados, né? Não somos pragmáticos necessariamente, mas há momentos em que você teve que pesar mais a mão no que é efetivamente produtivo em termos de resultados e de fomento econômico, e há momentos em que você vai ter que ser mais, pesar mais a mão naquilo que vai formar ideologicamente a pessoa e tudo mais. Eu me sinto... Nesse momento nós estamos empobrecidos e precisamos ter coisas mais claras. Eu me sinto muito à vontade de conversar essas coisas com você, porque primeiro que eu te respeito muito no aspecto da tua erudição e da tua capacidade intelectual. E, com todo respeito, assim, esses livros estão aqui atrás, não é para nenhum tipo de soberba, mas eu sou um cara ligado à leitura. Eu sou uma pessoa ligada ao desenvolvimento intelectual. Então, é como se eu tivesse autoridade para falar. Porque se você estivesse conversando isso com um bronco, tudo bem, uma pessoa rude, tudo bem. O Lincoln não entende muito bem do que eu estou falando. Mas eu estou falando do que eu me envolvo, do que eu estudo, do que eu me dedico. Então, assim, é um absurdo a gente ver a nossa educação do jeito que está e o nosso país sofrendo economicamente. A gente, e eu falei aqui de nível técnico, de fomento de economia de nível médio, essas coisas todas. Mas quando você vai ver high tecnologia, aí esquece. Entendeu? Aí a gente está lá atrás, mas eu nem cheguei nesse nível. Agora, o fato é que nós precisamos de um choque, né? Então, que alguém fale, que alguém comente, porque se a gente não mudar, não ter o olhar dos acontecimentos. Quando eu falo do pragmatismo, Jansen, veja bem, eu venho de um pressuposto que o conhecimento vem da observação da prática. Sim, lógico. Entendeu? Não, eu falei mais para vem em termos de posicionamento, né? Porque podem achar que a gente é preferencialmente só e único exclusivamente pragmático na hora da definição das coisas. O que a gente está falando é de uma planificação para identificar o que é que estamos precisando em termos de formação. Não adianta formar 200 mil filósofos se nós não temos ninguém que dirija o ônibus. Eu preciso de alguém que dirija o ônibus. Se não dirigirem o ônibus, nós vamos ficar no mesmo lugar. Mas aí para frente nós desenvolvemos e formamos 400 mil motoristas de ônibus, nós só temos 300 ônibus. Então não há necessidade mais de motorista de ônibus. Mas as pessoas não estão sabendo como pensar. Vamos continuar então, vamos voltar a estimular o filósofo, porque alguém precisa ensinar esse povo a pensar. O que a gente está dizendo é o seguinte, essa planificação educacional precisa existir à medida que a sociedade e a economia vai estabelecendo as suas demandas. E alguém tem que estar observando isso à frente. E isso não disso que está se falando. Isso não é assim. É difícil para nós, entendeu, Jansen? Que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, não tem acesso a algumas informações. Mas as coisas não são difíceis, não. Também acho que não, senão não estaria em outros países. Que eles têm não é difícil, não. Você, por exemplo, limitar o número de vagas. Os nossos japoneses são melhores que os dos outros. Exatamente. Por exemplo, você entender a demanda que a gente precisa, por exemplo. A gente precisa de médicos. A gente já viu nos últimos 3 governos assunto de negócio de médico, de mais médico, que precisa de mais médico, não sei o que de médico. Já viu que tem um número. Esse número todo mundo... Eu não sei, mas os caras sabem, pô. Lógico. Todo mundo sabe, pô. Porque se houve uma demanda dos médicos pros cubanos para preencher vaga, porque a gente tinha... Eles já sabem o número. Então é pegar esse número e ver o número que a gente forma. Eu dei exemplo dos médicos porque é o único número tranquilo.
É o número que a gente forma menos do que precisa. O restante veio de advogados, por exemplo, que é a profissão que eu tenho dado mais exemplo. Forma milhares de advogados. Precisa de advogado? Aí, na outra vez, eu falei do lance do despachante, não falei? Aí todo mundo precisa de questão de cartório, todo mundo precisa de questão imobiliária para ver negócio de ITBI, todo mundo precisa de ver negócio de trâmite de carro. Quem é que cuida disso aí? Tem alguma formação para isso aí? Não tem. Não tem formação. Não tem formação. E fica formando advogado. E em alguns casos, advogados. Que o cara chega na faculdade para se formar em advogados. Você imagina que advogados estão saindo dos bancos escolares, né? Isso é uma preocupação. E não só os advogados, como os engenheiros. Né? Engenheiros. E por aí vai. A gente lida com a educação, sabe disso. A gente encontra gente em determinadas condições e circunstâncias que quando você começa a conversar com a pessoa, não sabe como é que ela chegou até ali. Né? Porque há um déficit muito grande exatamente no ensino básico. Exatamente quando você está formando o cara. O cara não aprendeu a ler, escrever direito, passa sofrendo pelo ensino fundamental do 5º ano para frente, não sabe como passou pelo ensino médio e cai na faculdade sem saber nem interpretar um texto. Né? Não sabe interpretar, nem interpretar o que está lendo, nem um enunciado de uma prova. E não sabe uma regra de 3 na matemática. Não sabe. O Carlos Gilmar, que é um grande companheiro, né, ele está dizendo aqui, não se tem direcionamento para satisfazer a demanda da forma inteligente. E acaba em engenheiro como motorista de Uber, contador como vendedor e etc. É isso aí. Esse é o retrato da nossa sociedade. Do Carlos. Perfeito. Parabéns, Carlos. E, infelizmente, e não desmerecendo essas pessoas, porque são sobreviventes, claro são trabalhadores. A gente está falando do que acontece em tempo, porque o engenheiro que está dirigindo o Uber não está aqui, ele não estudou para isso. Ele queria estar dentro de uma sala, trabalhando dentro da profissão com que ele se formou, em que ele se formou, mas está passando por isso porque há muito mais formados do que a capacidade de absorção do mercado de trabalho. Aí você queria que fosse diferente. Você pega, às vezes, por exemplo, aconteceu aqui, o cara que mexia na parte elétrica aqui, ele adoeceu, teve Covid aqui em casa, que eu chamo para ver, né? Aí chamei, aí não, vou mandar uma outra pessoa aí para tentar. Aí o cara veio aqui, aí tô tomando um choque aqui, quer dizer, o cara, tipo assim... Para tomar choque, tomar você, né? Exatamente. Os caras, tipo assim, experimentador, como dizem, os caras meio... Curioso. Eu falei pra você semana passada, é curioso. Curioso total, assim, pá. E tipo assim, a gente vai, né? A gente vai Olha, indo, hoje vai indo. Veio um camarada fazer um orçamento na minha casa, e aí, entre as coisas que eu pedi para ele fazer, ele olhou pro negócio e falou assim, mas eu não tenho nem ferramenta para fazer isso. Se você não tem, que trabalha com isso, não tem a ferramenta, imagina eu. Então, é insolúvel o problema. Né? Insolúvel o problema. Eu tava vendo um programa, desculpa, eu tava vendo um Será programa... que isso explode? Eu tava vendo um programa com a Michelle, e ela gosta muito desses programas de canal fechado de construção, né? Eu também adoro isso. E ela adora ficar vendo... Decoração, derruba tudo, conserta tudo de novo. Isso aí. Aí ela viu ela me chamou pra assistir, estava assistindo com ela. Que os caras construíram uma casa em cima da árvore. Pô, interessantíssimo. Você olha para os profissionais... Perfeitas. Vários tipos de ferramentas. Não tem gambiarra em nada. Nem nada. Tudo no detalhe, tudo no paquímetro. A ferramenta certinho. É feita para aquilo. Para aquilo. Pensada para aquilo. Umas ferramentas que só bate prego. Coisa que eu nunca vi aqui. Eu não sou muito dedicado a essas coisas. Mas eu observo. Então eu vi que os caras são... Mas uma observação eu faço, dentro desse assunto que a gente estava falando. Você olha para os profissionais com todo respeito à nossa realidade, tá? Isso não é um desmérito. Tu olha para 5, 6 profissionais, eu perguntei a ela, algum desses caras aí você consegue perceber pela fala e pelo modo de vestir, pelo comportamento, que ele não tem o ensino médio? Duvido, Jansen. Não tem. Duvido. Não. E os caras pregando prego, hein? Pregando prego. Você vê na Fórmula 1 os engenheiros que ficam apertando parafuso. Exatamente. Os caras estão ali com o engenheiro apertando parafuso e metendo a mão na graxa, mas o camarada é o cabeção.
É isso Eles não aí. estão ali à toa, né? Não, Então, não. o que importa? Importa é ter mão de obra, importa ter trabalho, importa ter salário, É. ter renda. Sim, sim, Né? É sim, emprego sim. e renda que a gente precisa gerar. É. Só para terminar isso que você está falando, o nosso problema é grande nas pessoas e a gente precisa investir muito forte nisso. Uma coisa que em todo lugar no mundo funciona, que são serviços delivery, nós aqui no Brasil sofremos com serviço de delivery. Porque qual a Total. finalidade do delivery? Você pede e você quer receber. Né? Então, Sim. se você pede o negócio da esquina e quer receber, você calcula que da esquina para cá, depois do tempo de feitura do que você pediu, vai levar 10, 15, 20 minutos no máximo para chegar na tua casa. Aí você pede o negócio, chega 2 horas depois. Aí você fica zangado, como aborrecido, aquilo já não te faz mais bem, você gastou o dinheiro que você não gostou de ter gastado, é um troço horroroso, você se sente mal de pedir, aí você não pede mais, você vai pedir de novo quando a fome bater daqui a 8 meses. E aí você achata a capacidade do mercado de produzir riqueza, porque em vez de muita gente pedir, pouca gente pede porque ela não passa raiva. Né? Mas por que acontece isso? Porque o camarada que presta o serviço, em vez de dele ter tantos entregadores quanto sejam necessários para manter a qualidade da entrega e todo mundo ficar feliz de comer a coisa que ele produz, ele pega um único miserável entregador, porque ele quer pagar pouco a pouca gente, então ele pega o camarada e o camarada faz 25 entregas. E tem, assim, eu trabalhei, eu trabalhei não tem como o teu produto funcionar, então a logística é mal feita. Então, o negócio não é pensado para gerar riqueza. Mas não é só isso não, Jansen. Eu trabalhei na indústria de comida, né? Indústria de comida, assim, modo de falar, food service, né? Serviço de comida. Eu trabalhei em restaurante e trabalhei com entrega. Tudo no Brasil, Jansen, tem um jeito de fazer, às vezes, que não é, vamos dizer assim, planejado e devidamente estudado, como a gente está falando aqui. É improvisado e todo mundo faz por menos. O brasileiro faz no improviso e por menos. Para o que então, tá bom. Então, assim, para o que tá bom. Então, exatamente. Então tem um outro problema que eu diria para vocês, que eu me lembro, que são 2 vetores importantes no delivery, que ninguém mergulha nisso. Eu trabalhei num restaurante muito importante, era uma cadeia de restaurante classe A, e quando ele foi fazer o delivery, veio um consultor, foi pago um consultor, então eu aprendi, como controller da rede, eu aprendi o que deveria acontecer. Primeiro, a questão das embalagens. As embalagens, elas devem ser apropriadas para o teu modelo de comida, coisa que no Brasil não é pensada. E o outro aspecto, para manter a temperatura e o tempo de transporte, né? E aquela, vamos dizer assim, aquela qualidade da qual ela foi da feitura para com a entrega. Isso tem a ver com embalagem, tecnologia de embalagem. E o outro aspecto é o aspecto que tipo de cardápio é apropriado para a entrega de delivery, que é um outro assunto. Porque nem toda comida é capaz... Batata frita não adianta, não vai chegar murcho em qualquer lugar. Tudo muxiba, tudo murchada, não tem como. Então, esse é um outro problema que não é pensado no sentido do aprofundamento do conhecimento para se encaixar no delivery. Nós temos 4 minutos para falar o resto da pauta. Hein? Meu Deus, a gente fala muito, né? Para gente encerrar aqui, a gente vai fazer lives qualquer dia desses de 20 horas, né? Para poder 20 horas, do papo inteiro. Mas eu queria terminar com a gente dando uma pichadinha na decisão que foi tomada pelo ministro Dias Toffoli sobre a suspensão do processo de impeachment do Witzel, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por conta de uma falha processual. Isso aí. Assim, a gente foram buscar pelo em ovo, né, para poder arrumar um jeito de paralisar o processo. Essa coisa processual é a coisa mais triste. Não que eu torça pelo impeachment dele, não. Estou falando o seguinte: capacidade de se buscar pelo em ovo para se justificar o que se pretende fazer. Não, e essa coisa do judiciário brasileiro que tem no processual vir a ser o mais importante que a essência do processo, isso é de muita tristeza para um mundo que a gente busca verdade. Nessa busca que a gente vem buscando verdade... É uma quebra oficial de transparência. Você colocar a essência do processo em segundo plano e botar o encaminhamento processual do que está acontecendo com a essência em primeiro plano para fazer com que aquilo não avance, isso é um absurdo. Traduzindo em prática para o pessoal entender, é mais ou menos o seguinte: 2 policiais do seu carro viram um cara assaltar. O cara que viu a polícia para não ser pego, ele saiu correndo pela rua.
o policial, para poder persegui-lo, entrou na contramão com o carro e pegou o bandido. Na hora de prendê-lo, um juiz vai dizer que a polícia não poderia ter entrado na contramão, porque, por exemplo, solta o bandido. É mais ou menos assim que funciona no Brasil. O processo é mais importante do que o resultado, né? Do que a efetiva paralisação do processo criminal, né, o criminoso. Semana passada não permitiram que a Polícia Federal entrasse no Congresso, por um motivo qualquer. Aí ontem já se permitiu, visto que o cara foco da ação policial não era uma pessoa de interesse de quem decidiu que não poderia entrar antes. Ou seja, não só se procura pelo em ovo para aprovar aquilo que se pretende, como também as decisões acompanham as conveniências de suas excelências. Sim, né? É um absurdo. E isso é muito preocupante, porque isso amanhã pode atingir a mim e pode atingir a você. Sim, quando nós temos regras claras, né, e independe do humor de quem decide, de quem escolhe, de quem arbitra sobre nós, se pegar isso aqui é crime, não pode para mim, não pode para você, não pode para o presidente da República. Sim. A partir do momento em que quem decide pode prender a mim e pode deixar solto o presidente da República, ou até vice-versa, a justiça deixou de funcionar para aquilo que pretende. Sim. Hoje eu ouvi uma frase absurda, né, também de um ministro, dizendo que a frase dele, abre aspas, a liberdade de expressão deve estar a serviço da boa informação. É uma bobeira, porque é bonito que ele está falando, mas é uma grande palhaçada, uma grande bobagem que ele está dizendo, porque a liberdade de expressão não pode servir a ninguém, porque deixa de ser liberdade. A liberdade de expressão tem que estar a serviço de nada. Pode estar até fazendo uma coisa que não deve. Quem se sentir atingido pela liberdade de expressão do outro, processa o outro. É a coisa mais simples do mundo. Se o Lincoln amanhã começar a falar uma porção de bobagem de mim e eu não concordar, eu vou querer ser indenizado pelo que ele disse, mas eu não posso impedi-lo de falar. Sim. Porque essa liberdade de expressão. Mas ele falou mentira, é azar dele, eu vou processá-lo na mentira, ele vai ter que provar o que ele está falando, acabou o assunto. Agora, à medida que eu decido, né, arbitro, de que a sua liberdade de expressão tem que estar a serviço de uma verdade, quem é que vai estabelecer o que é a verdade? Quem é que vai estabelecer o que é que pode ser dito? Quem se avoca o fiel da balança? Quem vai dizer o que é fato e o que é fake? A gente falou disso outro dia aqui. Então, exatamente. É um absurdo. Parece uma frase bonita, né? Tem que estar a serviço, a liberdade de expressão tem que estar a serviço da boa informação. Mas quem qualifica a boa informação? Ele? Aí o coisa me torna pela balança, eu decido. Então, são arbitrariedades que estão acontecendo aí, com a aparência de politicamente correto, de bom caratismo, né, de probidade, que no fundo é só uma narrativa conveniente e interessada para fazer aquilo que se pretende. Aliás, como eu sempre digo, a quem interessa. Quem interessa. A quem interessa. Muito bem, minha gente, nós estamos chegando aí a 30 segundos de acabar a nossa live. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Lincoln, por mais uma disponibilidade e a generosidade sua de participar da live. Agradecer ao pessoal também do Facebook, que eu nem sei se conseguiu funcionar direitinho. Agradece a Michele pelo carinho que ela teve de tentar ajudar. E até a semana que vem, em novo dia e em novo horário. Aqui o Fala de Tudo, com Lincoln Lira, toda terça-feira, às 20 horas. Beijo grande a todos. Beijo a você, felicidade. Tchau.